Olá, muito bem. Vamos falar um pouco sobre a criptografia e sua relação com álgebra linear. Vamos passear pelos tópicos introdutórios primeiro, como o que é a criptografia, sua diferença para a criptoanálise e onde estamos situados nesse ramo atualmente comparado com a antiguidade. Depois, finalmente, faremos a introdução à álgebra nesse assunto. Passaremos por um exemplo bem prático e mostraremos algumas aplicações mais complexas. Bom, então vamos lá. O que é a criptografia? A criptografia nada mais é do que a arte de ser ouvido, mas não ser compreendido. Gritar na multidão em outra língua. Podemos dizer que a criptografia é uma ciência complexa, mas diferente das outras ciências complexas, sua essência pode ser facilmente compreendida. De forma mais técnica, a criptografia é o estudo dos métodos utilizados para proteger e garantir a segurança das informações em uma comunicação, impedindo que pessoas não autorizadas tenham acesso ao conteúdo. Hoje em dia, a criptografia é uma das principais ferramentas para proteger a privacidade das pessoas, na medida do possível. Vivemos em uma era em que as informações estão amplamente expostas, como se tivessem uma grande piscina esperando para serem acessadas. A criptografia age como um recurso que transforma sua mensagem em algo aparentemente sem valor. Muitos têm curiosidade sobre o conteúdo, mas poucos conseguem decifrá-lo. Dentre esses poucos, podemos destacar, além do destinatário do conteúdo, os criptoanalistas que se dedicam a quebrar criptografias e recolher esses dados. A criptoanálise, por outro lado, é o campo oposto à criptografia. Seu principal objetivo é quebrar ou enfraquecer sistemas criptográficos para acessar os dados protegidos, embora, em alguns casos, também possa contribuir para aprimorar esses sistemas. Enquanto a criptografia visa utilizar algoritmos chaves e funções matemáticas para ocultar informações de maneira sofisticada, a criptoanálise recorre a técnicas como análise estatística, matemática preditiva, sistemas lineares e força bruta para tentar decifrar esses códigos. Um aspecto interessante está na origem das palavras. Ambas vêm do grego, cryptos, que significa oculto, e graphein, que significa escrever. Ou seja, a criptografia é literalmente uma escrita oculta. Já a criptoanálise, como o próprio nome sugere, trata da análise do que está oculto. A criptografia não é algo recente como muitos pensam. Na verdade, ela teve sua origem há muito tempo. Com os primeiros usos de tal método datam aproximadamente 1900 a.C., no Egito, no qual usavam hierógrafos fora do padrão ou desconhecidos, em túmulos, para esconder informações como quem ali jazia ou o que havia ali dentro. Apesar de diferenças de diversas vezes ter aparecido na história, podemos dizer que até um bom tempo atrás seu contexto foi militar ou de inteligência apenas, como veremos abaixo com a cifra de César. A cifra de César, como o nome indica, foi criada por Júlio César, líder romano. Ela funcionava com dois alfabetos escritos um sobre o outro, sendo que um deles era deslocado com um certo número de posições. Assim, ao escrever uma mensagem com as letras de um alfabeto, o texto resultante se transformava completamente ao utilizar os alfabetos correspondentes no alfabeto deslocado. Embora tenha sido bastante utilizada na antiguidade, essa cifra pode ser facilmente quebrada hoje em dia. Bastaria testar no máximo 26 combinações possíveis para descobrir a mensagem original. Apesar da presença na história antiga da criptografia, seu uso mais importante e quando ela realmente foi usada em grande escala foi na Segunda Guerra Mundial. Sendo um conflito gigantesco, todos os países participantes queriam defender seus interesses, e com isso suas informações, como posição, estratégia, ordens, ataques e suprimentos. Sendo assim, todos investiram fortemente em criptografia e em criptógrafos para tentar quebrar a dos oponentes. Podemos destacar uma máquina de criptografia utilizada pelo lado alemão, cujo nome era Enigma. Utilizando rotores e partes eletromecânicas, ela cifrava mensagens que eram transmitidas mundialmente, e por muito tempo de forma quase impossível de ser descriptografada, já que oferecia pequena quantidade de 159 quintilhões de possibilidades. Com a tecnologia atual, isso seria fácil, apenas 79 minutos para o computador mais potente e um parâmetro base, menos de um segundo com uma chave. Mas, fazendo a interação por segundo, levaríamos cerca de 3,66 trilhões de anos e sem informações, apenas o código criptografado, seria impossível quebrar criptografia, já que eu poderia criar um algoritmo que transforma o código na proclamação da independência e jamais saberia o código correto. Eis que surge Alan Turing, matemático britânico que simplesmente, junto com a sua equipe, quebrou a Enigma com a sua máquina Bomba. Otimizando a busca por configurações possíveis da Enigma e utilizando conhecimento prévio de padrões como saudações, assinaturas e palavras comuns, testava rapidamente milhares de combinações até encontrar a chave correta do dia.
Essa criptografia da Segunda Guerra Mundial serve para mostrar os dois lados da criptografia e da criptoanálise, como podem ser usadas para defender a privacidade ou os interesses de pessoas e governos, seja lá quão perturbadores possam ser. Em um censo em 2012, um censo ilegal e não proposital foi feito por um vírus chamado CoinFlicker. Ele que deu uma noção ao mundo de quantos equipamentos existiam conectados à internet, cerca de 9,6 bilhões na época. Com todo esse tráfego de informações, a analogia da piscina fica ainda mais assertiva. Todo esse tráfego pode ser acessado e visto, mas atualmente tem se padronizado criptografias de altíssimo nível nas nossas comunicações. Assim, apesar de acessível, esses dados são, em grande maioria, inúteis para um qualquer, apesar de algumas fragilidades e problemas na forma que os dados são tratados e até vendidos atualmente. E eu te pergunto, jovem aluno e professor, onde entra a álgebra linear aí? A álgebra linear não está visível de primeira, pelo mesmo motivo que você não vê o motor do seu carro com frequência, mas ainda vê andando todo dia. A álgebra é uma ferramenta poderosíssima para a criptografia, desde produtos matriciais, sistemas lineares, inversas, transpostas de matrizes, transformações e até temas mais complexos são utilizados exaustivamente por algoritmos encriptadores, e da mesma forma por criptoanalistas tentando quebrar esses algoritmos. Vamos trazer aqui um exemplo puramente algébrico que serve para encriptar textos e torná-los incompreensíveis, utilizando produtos matriciais para depois descriptografá-lo usando o produto por uma matriz inversa. Essa aqui é a cifra de Hill, criada pelo matemático Lester Hill. De forma bem simplificada, vamos pegar uma cadeia de texto, transformá-la em uma cadeia de números, transformar essa cadeia de números em matrizes e multiplicar essas matrizes por uma chave, e depois fazer o trajeto inverso para trazer os produtos de volta para texto. Vamos considerar o texto "Vai chover hoje". Usando a tabela de conversão ao lado, obtemos a seguinte sequência numérica: 22, 1, 9, 0, 3, 8, 15, 22, 5, 18, 0, 8, 15, 10 e 5. É importante observar que fizemos uma modificação para incluir os espaços na codificação. Com isso, passamos a trabalhar com um total de 27 caracteres, o que altera um pouco a aplicação em relação ao método original, que considerava apenas os 26 caracteres do alfabeto. Após converter o texto em números, escolhemos uma matriz A como nossa chave criptográfica. Nesse exemplo, utilizamos a matriz 2 por 2 dada por 1, 3, 0 e 4. É importante garantir que essa matriz tenha determinante diferente de zero, pois isso assegura que ela seja invertível. O determinante dela é igual a 4. Como o determinante é diferente de zero, a matriz é invertível. Podemos encontrar sua inversa utilizando o método Gauss-Jordan, o que nos leva à seguinte matriz inversa: 1, menos 3 quartos, 0 e 1 quarto. Com a matriz inversa e a mensagem numérica em mãos, resta apenas o passo final, realizar a multiplicação para criptografar o texto. Para codificar a mensagem, organizamos os números em blocos 2 por 1, agrupando os 2 a 2. Se a quantidade for ímpar, adicionamos um zero ao final, sem prejuízo ao conteúdo. Em vez de fazer cada multiplicação separadamente, reunimos todos os blocos em uma matriz 2 por 8, o que permite calcular tudo de uma vez. Ainda assim, é possível fazer as multiplicações individualmente, se preferir. Finalmente, para realizar a criptografia, devemos multiplicar nossa matriz-chave A pela matriz que corresponde ao texto Z, obtendo assim Z. Tendo em mãos, é notável que não conseguiríamos traduzir os números ali de volta para texto, pois superam em muito nosso limite de caracteres. Por isso, dividiremos o valor de cada casa maior ou igual a 27 por 27, e deixaremos nessa casa o resto da divisão se houver. Transpondo e unindo as colunas da matriz resultante, obtemos a sequência numérica 25, 4, 9, 0, 0, 5, 0, 7, 5, 18, 24, 5, 18, 13, 5 e 0. Usando a tabela de conversão, isso nos dá o texto criptografado, id Egesherme. Como incluímos o espaço como caractere, ele aparece com frequência, o que pode causar confusão, mas em criptografia, quanto mais confuso, melhor. Agora é com vocês. Verifiquem os cálculos e tentem decifrar a mensagem corretamente. O exemplo anterior ilustra bem como a álgebra pode ser aplicada à criptografia. Embora o método utilizado seja simples, ele nos dá a noção do caminho que esse campo segue. A ECC, ou criptografia de curva elíptica, é um método criptográfico assimétrico, ou seja, possui uma chave pública e uma privada, que usa curvas elípticas para criptografar os dados. A curva tem forma y ao quadrado igual a x ao cubo mais ax mais b, e quando plotada forma uma figura simétrica.
O truque está em usar o ponto inicial P e somá-lo com ele mesmo várias vezes, para gerar outro ponto, Q igual a KP, onde K é a chave privada e Q é a chave pública. Embora seja fácil calcular Q dado P e K, é praticamente impossível descobrir K a partir de P e Q. Isso é o problema do logaritmo discreto elíptico. O sistema usa álgebra e cálculos geométricos sobre pontos para garantir segurança com chaves relativamente pequenas em relação a outros algoritmos competidores. Nós voltando por fim para a álgebra na criptoanálise, vemos aqui seu uso mais similar ao uso de alunos de álgebra de graduação, resolver sistemas. Usando de transformações lineares e montando sistemas lineares quando possível, soluções para algoritmo podem ser extrapoladas. Além disso, algoritmos poderosíssimos de proteção atualmente são baseados em operações matriciais, nos quais o estudo da linearidade, consistência e difusão podem ajudar em muito o processo de quebra de uma criptografia. Assim, pessoal, chegamos à conclusão do nosso vídeo. Espero que tenham gostado bastante. Não há muita informação prática sobre aplicações diretas da álgebra linear na criptografia por aí, mas ainda assim, pudemos notar como matéria tão simples inicial ser fundamental para a construção de uma base matemática sólida, não só para o estudo da criptografia e criptoanálise, mas para o funcionamento do mundo como conhecemos hoje. Nossa aplicação prática da cifra de Hill foi interessantíssima e, de forma bem prática, nos ensinou como podemos proteger até mesmo os bilhetes que enviamos por aí na sala de aula. O valor, a álgebra, não se encontra somente no fundamento para algo maior, mas posso ter feito pensar, com minha fala anterior, a álgebra é um universo inteiro que vive sua própria existência, resolve seus próprios problemas e não precisa de um problema físico para existir. O nosso mundo oferta possibilidades para seu uso, e assim o fazemos sempre que possível, pois o próprio Johannes Kepler disse: as leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.